só pedir um pouco da... Quando o Guilherme Rosso é uma pessoa que eu gosto muito, mas ele gosta de me deixar em situações ruins e tal. Então, ele me deu 8 minutos. Então, hoje eu passei a tarde treinando para falar com vocês em 5 minutos e 20 segundos para sobrar tempo para perguntas. Então, pensem em perguntas. Mania de professor, sempre gosto que perguntem. Se vocês não perguntarem, eu pergunto para vocês. Bom, pessoal do slide, a gente vai rapidão, porque só para manter o estilo USP são 6 slides por minuto. Então, vocês já devem ter visto um pouco da minha bio, então não vou passar muito tempo nisso. Uma das coisas legais que eu fiz foi escrever esse livro, que é o Handbook da área. Então, que é o livro mais completo da área de Low Level Laser Therapy, que é o que vocês vão saber nos próximos 3 minutos. Basicamente, a motivação para começar a trabalhar com isso veio de motivações extremamente pessoais. Assim. Minhas 2 avós faleceram com problemas de saúde que causaram muita dor, e isso mobilizou a família, e a forma como a minha família reage é estudando. Então, eu resolvi seguir carreira de física e física aplicada à medicina, para ser mais específico. E no doutorado eu resolvi estudar dor, porque acomete 1/3 da população mundial, são 2,5 bilhões de pessoas que passam em média 22 anos sentindo dor. Então, é muito tempo de dor. É mais do que a idade do universo, várias vezes mais que a idade do universo. Pode passar? Então, a terapia que a gente vem estudando e desenvolvendo, indo cada vez mais a fundo, essa terapia com laser de baixa intensidade serve para basicamente dor, cicatrização de feridas, redução de inflamação, e a gente vai mostrar alguns casos no final. Não causa câncer, não queima a pele, não precisa de remédio, e funciona basicamente à base de aumentar a energia celular, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Pode passar? Agora, esse mecanismo de ação foi justamente o que eu descobri durante meu doutorado, e por descobrir esse mecanismo de ação, eu recebi o prêmio CAPES de melhores teses. Então, vai ser um desafio de eu falar uma tese de 1 hora e mais 4 horas de perguntas que eu tive na minha defesa em 40 segundos. Vamos lá. Então, eu basicamente estudei camundongos, no qual eu irradiei várias partes do corpo dele, sempre como alvo neurônios do sistema nervoso, e tinha um modelo de dor na pata do camundongo. Eu avaliava a dor do camundongo e buscava saber onde você aplicava fotobiomodulação, com que dose, com que frequência, com que tempo, para aumentar a eficiência e descobrir lá dentro do neurônio o que acontece. Basicamente, o que a gente descobriu foi que há um aumento de até 90% da quantidade de ATP interno, ou seja, ATP é a energia da célula, bem basicamente. Meus colegas biólogos, assim, o pessoal que veio da USP não me critique por isso. Então, basicamente, aumentar a energia da célula. Com mais energia, a célula tem a habilidade de produzir os remédios endógenos para promover a cura da própria doença, da própria debilitação naquele tecido biológico. Com isso, assim, só para mostrar um dos gráficos mais interessantes, pelo menos dos que eu mais gosto, aqui a gente vê a intensidade da analgesia, né? Então a gente vê que nos camundongos que receberam as doses exatas, as doses corretas, houve um aumento de 20 até 120 grama-força que o camundongo tolerava de estímulo doloroso, ou seja, a gente teve um efeito de aumentar 6 vezes a intensidade da analgesia daquele camundongo. Pode passar? Isso deu vários papers aí, eu acho que deu mais de 10 artigos científicos durante o meu doutorado, e eu não dormia, é isso aí. Pode passar? E o principal aspecto do que eu desenvolvi é o que a gente chama de dosimetria, que é saber exatamente quantos fótons precisam entrar dentro de um neurônio para elicitar a quantidade correta, exata de neuroestimuladores para bloquear a condução da dor. Então, isso é uma frase muito longa, que tem muito conteúdo nessa frase. Pode passar, por favor? Eu não vou torturar vocês com essas equações, mas pode passar que são uma animação. Então, você tem, na verdade, essa equação, acredita em mim, ela descreve como é que a luz penetra no tecido biológico, e basicamente é o que eu utilizei para descobrir a fundamentação disso. Pode passar? Mas, como vocês sabem, a vida de um cientista não é fácil e só piora. Então, o que depois do meu doutorado eu desenvolvi é a chamada equação de Einstein-Kandel-Souza,
Esses aí são os caras famosos e o Souza é o que vos fala agora. Pode passar, por favor. Eu não vou torturar com vocês com a equação que é ainda mais complexa que aquela, então eu vou te explicar para que a equação serve. Basicamente, essa equação descreve quanta luz chega até o neurônio, atravessando essas várias camadas de tecido biológico. Pode passar. Sabendo qual o estado do neurônio, literalmente como, fazendo analogia com física básica, como se você soubesse a posição e a velocidade inicial de um corpo num plano inclinado, sendo um pouco mais complexo que isso. E aí, se você sabe o estado inicial desse neurônio, dessa célula, e qual o estado metabólico, qual a fase da doença, qual o meio que o tecido está envolvido, você consegue determinar, a partir da equação de Einstein-Cadell-Souza, qual a liberação de analgésicos endógenos, ou até mesmo de forma mais abrangente, como depois nas nossas pesquisas mostraram, na verdade, como qualquer remédio endógeno, qualquer remédio que o próprio corpo produz, através de uma transferência de energia, além de energia de fótons, outros tipos de energia. Pode passar. E com isso a gente sabe quais são as alterações bioquímicas geradas por esse influxo de energia naquela região. Bom, pode passar. Aí agora acabou a parte de uma tortura mais de física e um pouco de medicina, e agora vem a tortura tecnológica e de buzzwords, né? Medicina 4.0 e tal, e infelizmente as buzzwords acabam se tornando sem significado de tanto que usam, mas eu vou tentar trazer aqui. Essa medicina 4.0 quer dizer uma medicina exponencial, algo que cresce, algo que possa ser utilizado para atender 1 bilhão de pessoas, como é que se diz? 1000 vezes mais pessoas com 1000 vezes menos dinheiro. Acho que essa é uma boa explicação, quantificação do que seria uma medicina exponencial ou 4.0. Pode passar, por favor? Hoje o processo de desenvolvimento de uma nova droga, ela tem várias fases, demora em média 15 anos e consome 2 bilhões de dólares. Começa com 10 mil formulações e acaba com uma formulação que é de fato aprovada pelo FDA. Logo, é um processo caro e dispendioso. Então a gente criou um processo novo no qual a medicina, as drogas, os fármacos não existem mais. Na verdade, são parâmetros de radiação, ou seja, influxos de energia que entram na equação de Einstein-Cadell-Souza para liberar uma quantidade exata de remédios endógenos. Ou seja, quando você toma um remédio, você não quer saber, eu quero tomar esse princípio ativo porque eu adoro tomar esse princípio ativo. Não, você quer que sua dor passe, você quer que a inflamação diminua. Então, na verdade, você precisa apenas estimular o corpo a fazer o que você quer. Então, com isso, foi possível digitalizar um fármaco. Então, o que a gente está falando aqui, em última análise, é de um passo, de uma criação de uma nova indústria. Do mesmo jeito que existe a indústria farmacêutica baseada em química, utilizada para fins terapêuticos, a gente está falando da indústria fotocêutica, que a gente utiliza fótons, partículas de luz. Então, é física aplicada à medicina. E então, para os colegas médicos que fizeram medicina para a fonte da física, não deu certo. Então, a gente criou, não só isso, mas a gente criou uma metodologia para acelerar o processo de criação dos fotobioativadores. Um fotobioativador é um remédio de luz que é digitalizado na nossa plataforma, no qual a gente junta a Bright, um médico ou cientista especialista naquela área, e um investidor. É sempre bom ter o cara com dinheiro por perto. E depois disso, a gente cria um fotobioativador. Esse fotobioativador é colocado na Bright Store, que é a nossa loja virtual. Ele é acessado por fisioterapeutas e outros terapeutas via smartphone, e o nosso hardware que a gente criou aplica a dose exata no paciente, levando em conta todas as características fenotípicas, ou seja, as características únicas daquele paciente. Então, com isso, a gente sempre garante que emite a dose exata para ter o efeito terapêutico que a gente quer. Pode passar. O impacto que a gente espera causar na ciência é o seguinte: em azulzinho claro está a publicação em Photobiomodulation no mundo, e azul escuro está as publicações da Bright. Então a gente, como a gente criou um método que torna muito mais fácil
dos cientistas fazerem suas pesquisas em fotobiomodulação. Ao mesmo tempo, muito mais rápido e barato. E a gente paga royalties para cientistas, novidade. É raro isso, né? Então é muito melhor que eles façam via nossa plataforma. Então seria como se você fosse um desenvolvedor. É muito melhor você desenvolver via uma store já. Então esse é o impacto que a gente pensa em causar, e que no futuro as publicações sejam feitas via Bright. Pode passar, por favor? Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só para mostrar que o crescimento são exponenciais, tanto na criação de fotobioativadores, quanto profissionais trabalhando, e o principal, pacientes. A gente espera, nos próximos 5 anos, atender mais de 1 milhão de pessoas. Pode passar? E agora vai rápido, que são só algumas imagens de pessoas já sendo tratadas com... Esse é o nosso primeiro hardware, nosso primeiro protótipo aqui. Esse caso de cervicalgia, a esposa dele distribui analgésicos e ele veio se tratar com a gente. Eu acho que adoro isso. Essas duas já tinham sido aposentadas por invalidez e conseguiram voltar a exercer suas atividades, o que foi muito bom. Esses aqui são casos preliminares. Dos 36 casos, a gente conseguiu reduzir a dor em 35. E um dos outros casos, a pessoa usou a fotobiomodulação em cima da meia, o que atrapalha muito minhas contas. Eu nunca levo em consideração as meias das pessoas. Era o andor embaixo do pé. Pode passar. E não é só dor. Eu falei muito de dor, porque são os primeiros casos que a gente tratou, mas a gente tem uma gama. Qualquer célula do corpo humano que tenha mitocôndrias pode ser fotobiomodulada. E não só do corpo humano, mas do corpo de qualquer organismo. Então, isso ainda tem muito pano para manga na área de veterinária, na hora de biotecnologia também. Pode passar. Aí aqui é uma cobaia para um caso de neuroestimulação. Esse daqui é legal, eu consegui aumentar a atividade cerebral utilizando fotobiomodulação em mim mesmo. Ninguém quis fazer o teste. Pode passar. E aqui pode passar rápido esse, né? Ninguém gosta dessas coisas. E também aplicações nos cachorrinhos. Aqui alguns agradecimentos para todas essas instituições que nos ajudaram ao longo de mestrado, doutorado e pesquisas já na Bright Photomedicine e no Instituto Tergos de Pesquisa em si. Foi um instituto que eu fundei também. E pode passar. Esse daqui é o meu contato, o meu telefone, o WhatsApp, entre em contato. Sou um cara bem comunicativo. Pode passar e deixar no último, que é um QR Code, olha como eu facilito a vida de vocês. É isso aí. Pois, se a gente tiver tempo para perguntas, estamos aí. Obrigado.